Olá, bem-vindos ao M&A Cast no formato Drops. Eu sou Beatriz Locoselli, advogada associada do VBSO Advogados nas áreas de M&A e societário, e estou aqui com a sócia Renata Simon para conversar um pouquinho hoje sobre preço nas operações de M&A. Olá, Bia. Olá. Bom, queria começar com uma pergunta que gera aí bastante confusão no mercado, que é o earn-out, né? O earn-out, ele muitas vezes ajuda a conciliar numa negociação, né? O entendimento do vendedor sobre o preço, que geralmente é maior, e o entendimento do investidor. Mas, às vezes, acontecem alguns problemas no meio do caminho, né? Como você enxerga, na sua experiência, essas negociações? É exatamente isso. Acho que o earn-out surgiu como uma forma de premiar vendedores pagando um preço adicional quando duas coisas, né? Ou o preço atual oferecido na transação, o vendedor acredita que a empresa vale mais, né? Existe uma perspectiva de rentabilidade da empresa maior, e aí se coloca um earn-out que, caso essas metas sejam atingidas, lá na frente, se conclua o preço que o vendedor imaginava que deveria valer lá atrás. E isso é muito válido num mundo pós-pandêmico, né, onde os resultados das empresas na pandemia foram mais baixos e havia uma incerteza, uma dúvida se elas conseguiriam recuperar os seus resultados depois. Sim. Então, dada essa dúvida, se colocava o earn-out justamente para que, se isso se concretizasse, o vendedor recebia o preço. Uma outra forma que a gente usa o earn-out é para manter o vendedor engajado no negócio, gerando mais negócios, né? Então também é olhando aí para uma métrica mais pessoal, vamos dizer assim, dele atingir aí, olhando comercialmente, um faturamento X ou acessar tais clientes. É possível também se desenhar earn-outs para manter o vendedor engajado. Né? Exato. E a grande dificuldade que a gente vê no earn-out é que o vendedor quer receber e o comprador não quer pagar, né? Essa é a realidade. Então, a necessidade da gente ter regras muito claras sobre como funciona o earn-out, com fórmulas, né, que você joga os números lá e ela te dá o resultado, com redações objetivas, com exemplos, com simulações, né? Para que não gere um conflito lá na frente e dúvidas sobre como se calcula, como se chega na métrica, né? Exato. E principalmente o vendedor ir acompanhando o resultado da empresa nesse período em que está se avaliando o earn-out. Isso é importante, o acompanhamento das informações financeiras. Se ele saiu da empresa, principalmente, porque se ele está lá dentro, ele tem as informações, né? Mas tem que ter mecanismos claros para que, se ele sai, ele receba essa informação. Exatamente, né? Perfeito. Muito bem, e sobre preço ainda, vamos falar de indenização, né? A indenização, ela compõe, de certa forma, né, o preço, porque você pode criar vários mecanismos, limites, caps. Hoje em dia é muito raro ver uma operação sem cap, né? Sim. Quais os cuidados que a gente tem que tomar na hora de negociar sobre a indenização? Eu acho que a indenização ela está vinculada mesmo ao preço, né? A gente faz, às vezes, operações de porteira fechada, que a gente chama, que é justamente, olha, eu vou te pagar um preço e eu levo a empresa como ela está, você não vai precisar me indenizar por nenhum risco. Isso é a venda porteira fechada que a gente fala, que é uma transação mais rara de acontecer. Sim. A gente faz, né? Acontece, mas é um pouco mais raro. Normalmente o comprador ele quer determinar um preço, mas também está protegido de contingências passadas, né? Sejam elas materializadas ou não materializadas ainda. E aí se discute justamente assim, qual que é o limite que o vendedor entregaria à empresa, dado que não existe nenhuma limitação de indenização dele, né? Você acaba caindo numa lógica transacional também nessa discussão, Sim. né? Que é assim, eu vou me desfazer da empresa por X reais, mas eu tenho um infinito risco sobre as contingências Exato. Que eu estou entregando, né? A gente vive num país também de muitas incertezas, né? Fiscais, trabalhistas, mudança de lei, de regra. Então, é importante que as partes definam a moldura dessa cláusula de indenização. E essa moldura é, basicamente, limitador de tempo e de preço, né? De valor a ser indenizado. Exato. E tem a questão das garantias dentro do preço também, né? Então,
se você paga à vista ou a prazo, isso muda, eventualmente você vai precisar de garantias, tanto para o preço quanto para a indenização, né? E aí existem vários mecanismos dentro desse conceito. A garantia é uma dificuldade aqui no país, né? A gente vê, por exemplo, fundos de private equity que estão vendendo a sua participação, desinvestindo. A gente está tendo um movimento grande de desinvestimento das empresas que foram investidas alguns anos atrás por fundos de private equity. Esses fundos, eles têm prazo para acabar, né? Como é que eles ficam com obrigações de indenização para daqui 5, 6 anos se a expectativa deles é vender o ativo, distribuir o resultado para os cotistas e encerrar o fundo, né? Então, existe seguro de indenização, eu tenho que deixar um dinheiro numa conta garantida aqui no país para fazer frente a essa indenização, então eu retorno menos capital para o meu investidor. Então, são questões que a gente discute na mesa de negociação. As garantias bancárias, vamos dizer assim, quando a gente está falando de seguro, indenizatórios, são muito caras no país, né? São praticamente proibitivas. E aí você acaba lidando com garantias nas pessoas da transação, né? Então, ou é dinheiro em conta, ou é, de fato, alguma ação da própria empresa, algum ativo. Bacana, obrigada, Renata. Imagina, obrigada a você. E no próximo episódio a gente vai falar um pouquinho, encerrando esse ciclo de M&A no nosso Drops, a gente vai falar sobre os desafios pós-M&A. Não perca!